Apocalipse fala de grande sofrimento que os cristãos estavam passando naquela época, trabalhando o contraste com a vida vitoriosa que o Novo Testamento fala, né? De Mateus até Judas, né? Até João vai falar, as epístolas, né, joaninas, vai falar de uma vida vitoriosa, tem esse teor de vida vitoriosa em Cristo Jesus. E o Apocalipse vai falar também dessa vida vitoriosa, mas vai falar de sofrimento. Por isso que o Apocalipse ele tem que ser entendido no contexto da Bíblia, porque tem muitas figuras do Antigo Testamento, mas também no contexto do Novo Testamento, né? A gente não pode tirar o Apocalipse do Novo Testamento, dos acontecimentos, desde a vinda, né? Caminhada, morte, ressurreição de Jesus, o evangelismo, né? Descida do Espírito Santo e a expansão do Evangelho, né? Então, o Apocalipse ele trabalha esse contraste do sofrimento dos cristãos por serem perseguidos e também da vida eterna daqueles que perseverarem em Deus. Apocalipse trata de revelações figuradas, fala de dragão, de besta, de falso profeta, o número 666, né? Que é o número da besta. O Apocalipse, ele então muitas vezes causa pânico nas pessoas. É verdade, causa pânico. O Apocalipse não fala somente do futuro, como eu já disse, mas ele fala também do presente, né? Então precisamos entender Apocalipse nesta ótica, né? Nesta visão de um livro que fala para o presente e para o futuro. Eu gostaria de ressaltar uma parte aqui no Apocalipse que diz assim, né? Que muitas pessoas interpretam o Apocalipse, aquela parte que fala de Gog e Magog, né? Como sendo a União Soviética e a China, né? Gog, União Soviética, e Magog, China, como um bloco de comunistas diabólicos combateriam os cristãos democráticos e capitalistas, os quais, entrando, venceriam com a ajuda de Cristo. Isso é uma interpretação, mas não é uma interpretação que todos os biblistas concordam, né? Porque o Apocalipse vai além disso, e às vezes a pessoa fica com isso na cabeça, não estuda o Apocalipse e fica pensando, né? Erroneamente sobre até mesmo países que estão ao nosso redor, ao nosso contexto, né? Político, histórico, social e econômico. O livro de Apocalipse, ele faz parte de uma obra chamada apocalíptica, né? E existem muitos outros livros apocalípticos, livros que nós chamamos, não é, de canonizado. Os livros fazem parte do cânon, ou seja, livros que fazem parte dos 66 livros que a Bíblia contém, como Daniel, por exemplo. Ele é um livro apocalíptico. A partir do capítulo 7 ao versículo 12, Daniel ele trata de uma visão, de uma revelação de tempos que viriam. Livro de Marcos, livro de Mateus, né? Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é um bloco que se chama apocalíptico, tá bom? E também tem os livros que nós chamamos de apócrifos, e uns nem são apócrifos, são deuterocanônicos, né? É uns nomes meio complicados, mas é coisa fácil de entender.
O que é um livro deuterocanônico? Que ele não foi canonizado, ele não está na Bíblia, ele não está entre Gênesis e Apocalipse, é um deuterocanônico. Por quê? Ele foi escrito muito tempo depois, como por exemplo, primeiro a Enoque foi escrito no ano 200, né? E esse primeiro Enoque, ele tem um detalhe, ele foi escrito 200 anos antes de Cristo. Entendeu? Só que ele foi escrito muito depois de Malaquias. Ele foi escrito naquele período que nós falamos intertestamentário, mais ou menos 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o primeiro Enoque é um livro bíblico que não faz parte da Bíblia, mas fala sobre a Bíblia e fala sobre Apocalipse. Tem também o livro do Jubileu, que foi escrito no segundo século antes de Cristo também. O Testamento de Moisés, no primeiro século depois de Cristo. Tudo deuterocanônico, não estão na Bíblia. Mas todos estes livros, se nós formos ler, fazem parte do grupo apocalíptico. Vai falar da revelação dos finais dos tempos. Tem um livro, não sei se você já ouviu falar, Quarto Esdras. É um livro deuterocanônico que fala também de apocalíptico, o gênero apocalíptico, né? E tem outros também, irmão, só para nós entendermos, né? Tem muitos livros deuterocanônicos que não fazem parte dos 66 livros da Bíblia, mas são livros que nós podemos pesquisar, porque eles foram escritos, não é? Eles foram escritos com base naquilo que estava acontecendo, mas não foram inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem, então. Essa é apenas uma introdução que nós estamos dando aqui, não é? Então, esse termo Apocalipse significa revelação. Revelação. Então, muitas pessoas, né, quando vai ter um evento importante, o que é um evento importante? Cometa Halley vai passar, não sei quando ele vai passar agora, mas ele passa de 70 em 70 anos. Aí quando ele vai estar chegando a época de ele passar de novo, alguns profetas, entre aspas, profetisas, começam a profetizar coisas, que o mundo vai acabar, que ele vai colidir com a terra, né? Vai ter uma eleição para presidente, uma eleição para isso e aquilo, e as pessoas também começam a profetizar, né? Começam a ter revelação, começa a falar de apocalipse, de finais dos dias, dos tempos, né? Mas, meus irmãos, o objetivo deste livro é mostrar a verdadeira realidade, a fim de dar força para os cristãos. O objetivo de Apocalipse não é colocar medo, não é colocar medo, é mostrar a verdadeira realidade bíblica. Bíblica. O que é a realidade bíblica? Aquilo que está entre Gênesis e Apocalipse. O que passa disso, meus irmãos, não provém de Deus. A pessoa até pode falar: olha, eu acho, eu senti no coração. Entre sentir no coração e ser de Deus, irmãos, tem uma distância muito grande. Então nós temos que entender que Apocalipse, ele revela o que a Bíblia diz, tão somente o que a Bíblia diz. Apocalipse trabalha com muitos símbolos. Por exemplo, o número 3, o número 7, o número 12, trabalha com o símbolo 1000 anos, 144 mil, trabalha com figuras de animais, dragão, besta, leão, urso, cordeiro. Na realidade parece uma linguagem secreta, em código, e realmente é isso. Sabe por que Apocalipse trabalha com esses códigos? Acho que muita gente não sabe, queridos, muita gente não sabe.
muitos líderes religiosos também não sabem. Sabe por quê? A igreja estava perseguida. Ela estava sendo perseguida. Ela não podia pregar, ela não podia prestar o seu culto a Deus. Então, Deus deu uma visão para João na ilha de Patmos. João estava exilado. Lembra-se disso? Estava exilado na ilha de Patmos quando teve a revelação de Apocalipse. Deus deu a revelação para ele escrever em enigma. Por quê? Quem pegasse esse livro não ia entender. Por isso que tem tanto símbolo, muitos enigmas. Aí um soldado lá romano, né, alguém do império, ia pegar o livro e falar besta, dragão, né? Ia falar lá, né? O que é isso? Essa linguagem de cordeiro, de leão, não é? 3, 7, 12 mil anos, 144 mil, isso aí é baboseira. E não era. Você sabe que esse tipo de escrita é usado por muitos escritores no século XIX, século XVIII. Eles eram perseguidos pelo governo e aí eles escreviam em enigma. Jean-Paul Sartre foi um filósofo, um escritor francês que ele escreveu muito em enigma, porque aí o pessoal lá, a polícia, o governo pegava aquilo lá e falava: isso aqui não quer dizer nada, deixa com ele. Mas queria dizer muitas coisas, falar em enigma, tá entendendo? E é empolgante, irmãos. Para mim vai ser um desafio também estudar Apocalipse com vocês, porque como eu falei, a gente não é acostumado a ler Apocalipse, estudar Apocalipse. Então eu vou ler mais Apocalipse, né? Vou estudar mais Apocalipse, para poder juntamente com vocês, né, caminharmos um pouco nessa linguagem apocalíptica de revelação. Uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, que é algo que Deus quer ensinar a igreja, para consolar a igreja, para confortar uma igreja que estava sendo perseguida na época, né? Então, esses livros eles tinham, não é, esse teor secreto, mas olha só, os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo império, eles entendiam a linguagem de João, eles entendiam o Apocalipse. Aí uma coisa que me fez refletir foi o seguinte: hoje às vezes nós estamos podemos, né, dizer, semelhantes àquelas pessoas que perseguiam os cristãos e não entendiam o Apocalipse. Porque nós não entendemos o Apocalipse. Não é que nós somos perseguidores de cristãos, não é isso, entendeu? Que eu estou dizendo é que o nosso conhecimento está igual de um perseguidor de cristão. A gente não entende o Apocalipse, sendo que naquela época os cristãos perseguidos entendiam o livro de Apocalipse, entendiam o que João estava escrevendo, mas os perseguidores não entendiam. Então fica aí um desafio para você ler mais Apocalipse, amém? E se você não entender, pergunta para o seu pastor. Aleluia. Porque nós precisamos ler mais, debater mais Apocalipse, até porque ele tem uma mensagem para nós hoje, no presente, e também revelação de coisas futuras, coisas que irão acontecer. Aleluia. E para entendermos Apocalipse, precisamos, né, ter uma base bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento. O recém-convertido, então, quando ele está dando ali os primeiros passos no Evangelho, sempre a gente fala para ele ler Mateus, Marcos, Lucas e João. São os livros, né, de integração a uma vida cristã, que vai conversar com o Antigo Testamento, não é? Que vai fazer ali um diálogo com
a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus. E ali então o recém-convertido vai caminhando, de repente ele vai começar a ler o Antigo Testamento. Olha lá, no Novo Testamento, né, fala isso. E vai tendo então uma base. Irmãos, não é difícil ser um cristão sem base bíblica. É difícil, viu? Ser um cristão sem base bíblica. Por isso que Jesus é a palavra. E quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, conhecimento da verdade é base bíblica. Não é falar um versículo bíblico e colocar num contexto totalmente diferente. O que liberta é a verdade, mas essa verdade é a verdade bíblica, conhecimento, estrutura, fundamento. Amém? Vamos lá então. Eu dei essa pequena introdução, agora nós vamos ver para quem o Apocalipse foi escrito, para a gente poder avançar, né, nos outros livros, aliás, nos outros capítulos e assuntos que muitas vezes são temerosos ou que a gente não entende tão bem, né? Mas para quem foi escrito o livro de Apocalipse? Apocalipse é um livro pastoral escrito às 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Trata-se de um livro específico para um povo, tá vendo? O povo de Deus, um povo que já era cristão, um povo que já tinha aceitado Jesus como Salvador, um povo que era perseguido pelo Evangelho. Então, se você é povo de Deus, Apocalipse foi escrito para você, para nós. E esse povo recebeu esse livro para poder entender, compreender a mensagem que ele tinha naquele momento, para aquela ocasião. O capítulo 2 e 3 mostra-nos os problemas que esta comunidade tinha. Mostra os problemas que esses cristãos tinham. Problemas que eles passavam ali no dia a dia. E justifica grandemente, Deus ter revelado esta palavra a João na ilha de Patmos. Era uma igreja que estava vivendo muitas situações. Então, meus irmãos e irmãs, eu diria que Apocalipse é para nós hoje, tempo presente. Nós precisamos nos enquadrar nestas 7 igrejas. Apocalipse foi escrito para essas 7 igrejas. E essas 7 igrejas tinham diversos problemas e situações. Então Deus, no seu infinito amor, não querendo perder os seus filhos, Deus então dá essa palavra para João. Para quê? Para corrigir o povo, para encorajar o povo a não sair da presença de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu vejo nessas 7 igrejas todas as denominações cristãs espalhadas pelo Brasil e o mundo. Estas 7 igrejas, com as suas qualidades, virtudes e defeitos, elas representam todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra. E aí é o que a Bíblia diz, que está passando uma navalha. A navalha é o metro do Senhor, é a medida do Senhor. A navalha está passando
O livro do Apocalipse está aí. As 7 igrejas que receberam esta palavra estão aí também, né? No dia a dia de todas as denominações. E nós então precisamos, quando eu digo nós, cada cristão, cada filho, cada filha de Deus tem que buscar o seu significado em Cristo Jesus através desta palavra do Apocalipse. Então, a primeira igreja que eu quero falar aqui é a igreja de Éfeso. Vai estar lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Éfeso, a palavra Éfeso significa desejável, aquele que deseja. É a igreja do amor decadente. Diz a palavra do Senhor, lá em Apocalipse 2, versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Meus queridos e minhas queridas, nós precisamos nos enquadrar nesta palavra. É um livro apocalíptico, é um livro de revelações, é um livro atual, é um livro que veio da parte de João para escrever para o povo cristão numa época de perseguição ferrenha. O imperador Domiciano, ele instituiu uma lei. Sabe qual que era a lei? Vocês só vão adorar a mim, um homem se colocando como um Deus, e ninguém vai mais adorar nenhum Deus, nada, ninguém mais, é a mim. E aí então, meus irmãos e minhas irmãs, era um tempo de muita perseguição, era um tempo de muita prova, muitos desafios. Muitos cristãos estavam desistindo, muitos cristãos que estavam ali no dia a dia, que vinham naquele fervor do imperador Constantino, o imperador crente, o imperador cristão, o imperador que ele casou o mundo com a igreja, e aqueles cristãos então se acomodaram. Como é bom ter um imperador crente, um imperador cristão, agora está tudo bem, está tudo bom para nós, não tem mais perseguição. E relaxaram, começou cada um a cuidar da sua vida, porque já não tinha sentido ter aquele fervor em ser cristão, porque todo mundo era. E as pessoas então começaram a ser cristãs por tradição. Sabe o que é ser cristão por tradição? É aquela pessoa que, quando o IBGE vai na casa dela e fala assim: qual a sua religião? Aí ela fala assim: eu sou católico. Aham. Praticante? Não. Vai à igreja? Não. Só em batismo e casamento. Qual a sua religião? Eu sou evangélico. Vai à igreja? Não. Meus pais eram. Por tradição. E começou a acontecer isso. E Deus, preocupado em salvar o povo, deu essa carta para João. Deu essa carta para João. João, escreve para o meu povo está sendo perseguido, meu povo está sofrendo. Escreve em enigma, eles vão entender. Porque eles vão se perder, porque muitos já estão desistindo, não estão aguentando a provação. Meus irmãos, a igreja primitiva, ela vai do Pentecoste ao fim do primeiro século de Éfeso, né? O ano 100 ali, em Éfeso, final do ano 100, Éfeso, capital da província romana, lá na Ásia Menor. Era uma cidade onde tinha culto a Diana, o pessoal idolatrava Diana. Havia outros deuses, outras divindades que as pessoas idolatravam também. E aqueles cristãos, muitos estavam assim: não tem problema eu adorar a Deus, adorar Diana, adorar Artemis,
posso até mesmo adorar o imperador, uma vez que a minha cabeça não rola, tá bom. Muitos cristãos estavam vivendo assim, esqueceram o primeiro amor. E aí então Deus dá esta palavra para a igreja de Éfeso, para o povo que vivia ali naquela região de Éfeso. Segunda igreja, meu povo, igreja de Esmirna, Apocalipse 2, de 8 a 11. Esmirna significa amargura, Éfeso significa desejável, Esmirna significa amargura. É a igreja perseguida, é a representação da igreja primitiva que vai do início do segundo século até o ano 312. Esta cidade sobreviveu aos tempos bíblicos e hoje se chama Izmir, lá na Turquia. É uma das duas igrejas que não recebe qualquer crítica de Jesus, que é Éfeso e qual que é a outra? Filadélfia. Ela se refere ao período de maior e brutal perseguição sob imperadores ruins, Nero, Domiciano, Diocleciano e outros imperadores maus. Nero tocou fogo em Roma. Domiciano, ele foi mais ainda cruel do que Nero. Meus irmãos, foi nessa época que o bispo de Esmirna, Policarpo, ele foi queimado vivo. Você já ouviu falar do bispo de Esmirna, Policarpo? Os soldados chegaram na casa dele para prendê-lo, levá-lo até o imperador, para fazer uma fogueira e colocá-lo na fogueira. E ele chegou na casa dele, atendeu os soldados, perguntou se eles queriam água, se eles queriam comida, alimentou os soldados e depois falou assim para eles: olha, espera um pouquinho aí que eu vou orar, eu já volto. E aí ele foi e orou, passou um tempo de oração com Deus, depois se entregou aos soldados e foi para ser morto na fogueira. E foi morto. E a história diz, irmãos, dos documentos da igreja cristã, não está na Bíblia, mas nos documentos, nos pergaminhos da igreja cristã, diz que ele não morria. Ele não morria. O fogo queimando, ele estava ali como uma tocha humana e não morria. E a expressão dele não era de sofrimento, era de quem estava ali numa fornalha com o quarto anjo, com o Espírito Santo, aleluia. Assim, meus irmãos, essa palavra é para nós também. Em meio à fogueira, Deus está conosco. Em meio à fornalha, Deus está conosco. Deus manda a palavra para o seu povo não desistir, para o seu povo ficar firme, mesmo em tempos difíceis. Meus irmãos e minhas irmãs, o imperador estava com tanto ódio daquele homem, daquele cristão, que ele pega uma flecha então e rasga o peito de Policarpo, dá uma flechada, e ali então, quando aquela flecha entra e parte, e o corpo dele, ele cai naquela fogueira, sai uma pomba, e voa uma pomba. Que cena linda, hein? Eu creio que muitos se converteram ali, muitos se converteram. Meus queridos, essa igreja, Esmirna, é uma igreja que sofreu muito. Que nós podemos nos colocar no lugar dessa igreja. Hoje eu quero conversar com vocês só sobre essas duas igrejas, uma pequena introdução que eu fiz e essas duas igrejas. Depois a gente continua na semana que vem com as demais igrejas e com outros capítulos de Apocalipse. Recapitulando então, meus irmãos, Apocalipse foi escrito em enigma para que os perseguidores não entendessem o que Deus queria tratar com o seu povo. Ninguém entendia. Se a pessoa não fosse cristã, ela não entendia o livro de Apocalipse, como hoje também não entende. Por quê?
porque esse livro foi escrito para tratar com os cristãos. Quais cristãos? Aqueles que estavam desviados em meio à idolatria, a festa para imperador, adoração para imperador, adoração para Diana, para Artemis, para tantos outros deuses, para aqueles cristãos que haviam então decidido nos seus corações a esquecerem o primeiro amor. E Deus dá essa palavra então para resgatar, para aqueles cristãos que em meio ao sofrimento não desistiram, mesmo debaixo de amargura, como é o caso aqui da igreja de Esmirna. Essa igreja Esmirna, mesmo na amargura, no sofrimento, foi uma igreja que testificou Jesus. Uma igreja que testificou Jesus. Olha o que diz o versículo 10, capítulo 2 de Apocalipse: nada temas das que hás de padecer, eis que o diabo lançará de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias, meus irmãos e minhas irmãs, na época, representou a perseguição do Império Romano sobre a igreja. Os imperadores estavam ali perseguindo a igreja. Então a palavra veio: olha, você, não tenho nada contra ti, mas olha só, você vai perecer. Nada temas, hás de perecer. Eis que o diabo lançará vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias representa os imperadores perseguindo a igreja daquela época. Se nós formos fazer uma leitura para hoje, é a mesma coisa, irmãos. A igreja de Jesus recebe perseguição. Essa perseguição de 10 dias, quando ela está sendo perseguida, muitos cristãos se rendem à perseguição e deixam de servir a Deus, mas muitos vivem a amargura, mas não desistem da palavra. Olha só o incentivo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Lá naquela época, para um povo que estava sendo perseguido, um povo que estava sendo humilhado, estava tão difícil de ser cristão. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, quando a igreja espera facilidade no cristianismo, presta atenção, eu não estou falando de mim e nem falando o que eu penso, eu estou falando o que a Bíblia mostra. Toda vez que o povo entra numa facilidade em servir a Deus, onde o Estado permite tudo, onde ninguém persegue, onde a igreja é sempre favorecida, meus irmãos, muitas pessoas perdem a salvação. Muitas pessoas perdem a salvação. É o que nós estamos vendo nessas duas igrejas. A igreja de Éfeso vivia o mesmo contexto que a igreja de Esmirna. O mesmo contexto da igreja de Esmirna. A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor e se rendeu à facilidade dos tempos modernos da sua época. A igreja de Esmirna foi uma igreja que não perdeu o primeiro amor, mas que sofreu amargamente a perseguição. Mas o que ela recebeu? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.